Olá, estudantes de letras, tudo bem com vocês? Bom, em mais uma aula de Prática Pedagógica 4, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos, contudo, desta vez, em decorrência do encerramento da nossa unidade didática anterior, no nosso módulo anterior de sistematização da prática docente, nós iremos introduzir nesta aula, aula 6, os mecanismos concernentes às metodologias ativas. Iremos discutir a ideia da metodologia ativa, da aprendizagem ativa e significativa e compreender como é que essas metodologias estão, de fato, se caracterizando como atuais, no cenário educacional e inovadoras, inclusive, mesmo ressignificando práticas que outras já eram realizadas pelos docentes, contudo, agora de uma forma mais sistemática e, vamos dizer assim, efetiva. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que são metodologias ativas? As metodologias ativas podem ser definidas como propostas de ensinagem, cujo objetivo primordial é motivar os educandos para que se desenvolvam e aprendam de forma autônoma, cooperativa e participativa, a partir de projetos, programas e situações reais. Ou seja, eu posso destacar itens fundamentais dentro dessa definição, tais como a autonomia, o cooperativismo, a participação e ainda mais a contextualização que está aí implícita. A autonomia se caracteriza na forma de integrar o educando como membro ativo, como protagonista de sua própria aprendizagem. É neste ponto que verificamos a figura do professor como sendo mediador da aprendizagem e não detentor do conhecimento, tendo em vista que o sujeito por trás de todo o processo de ensinagem é, na verdade, o educando. A ensinagem ela pauta-se na efetivação do saber cognitivo, da apreensão do conhecimento por parte do educando. Então, o professor ele atua como mediador e a função dele é sistematizar o conhecimento para que o educando possa aprender de modo mais aprazível. Logo, o cooperativismo tem que surgir tanto entre educando e educando, quanto entre docente e discente, tendo em vista que, neste momento, a integração se faz primordial, bem como a participação efetiva do indivíduo com o objeto de estudo. Assim, projetos, problemas e situações reais acabam se nos apresentando como formas de desenvolvimento desse tipo de aprendizagem ativa. Portanto, existe uma pirâmide que vai nos levar a compreender melhor essa ideia da metodologia ativa e nos levar também a refletir a respeito dessa ideia de integrar o educando como sendo um agente protagonista de sua própria aprendizagem. Essa pirâmide que eu vos falo é a pirâmide de William Glasser. Essa pirâmide baseia-se no seguinte: quando o indivíduo ele apenas lê um texto ou uma informação acerca do conteúdo que ele está a estudar, ele aprende 10%. Então, todos nós aprendemos 10% do conteúdo quando de imediato começamos a ler a respeito dele. Em contrapartida, se escutamos o conteúdo sendo explanado de alguma forma, ou através de uma videoaula como essa, ou através da própria aula presencial do professor, bem como outras formas de escuta do conteúdo, talvez um podcast, talvez um vídeo sem imagens, apenas uma reflexão a respeito, nós aprendemos 20%. Logo, eu estou quantificando em uma pirâmide a aprendizagem do indivíduo de acordo com o método por ele utilizado para aprender o conteúdo. Notas que, ao observarmos o conteúdo, 30%.
E quando observamos e ouvimos, 50. Ou seja, nós podemos também associar essas formas de aprendizagem sem que de imediato hajam prejuízos, né, no quantitativo de aprendizagem, né, o quantitativo relativo de aprendizagem que elas trazem consigo. Mas percebam que, se de imediato eu associar o ver, o ouvir e o ler, o ver, o escutar e o ler, ainda assim eu não consigo 100% da aprendizagem. Mas por quê? Porque, de acordo com esta pirâmide, de acordo com William, a ideia é que nós possamos partir de uma aprendizagem passiva para uma aprendizagem ativa. Isso significa que o educando deverá, a partir da passividade, se colocar como sujeito protagonista de sua própria aprendizagem e passar a se envolver diretamente com a sua aquisição de conhecimento. Nessa perspectiva, depreendemos que, ao conversar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir e nomear, nós aprendemos 70% do conteúdo simplesmente por discutirmos este com outras pessoas. E quando fazemos algo, quando escrevemos, interpretamos, traduzimos, expressamos, revisamos, identificamos, comunicamos, ampliamos, utilizamos, demonstramos, praticamos, diferenciamos e catalogamos acerca deste conteúdo, aprendemos 80% dele. E quando ensinamos aos outros? Quem nunca foi o docente que disse que aprendeu de fato indo para a sala de aula e dando aula? Porque de fato, quando ensinamos, aprendemos 95% do conteúdo. Ao explicarmos, resumirmos, estruturarmos, definirmos, generalizarmos, elaborarmos e ilustrarmos, somos capazes de aprender quase que em totalidade o conteúdo em questão. Percebam que os primeiros itens eram passivos. O indivíduo apenas recebia a carga conceitual. Ele apenas era um sujeito que estava colhendo, não ativamente, mas de forma passiva, o conhecimento, o saber. Mas nos últimos itens, o indivíduo passou a ser integrado como um membro ativo da aprendizagem. Ele passou a ter autonomia no processo cognitivo e também cooperando, participando para a sua própria aprendizagem. Nessa perspectiva, a menor retenção é a modalidade passiva. Ler, escutar, ver, assistir um filme ou demonstração. E depois de 2 semanas, adultos tendem a lembrar, tá? Depois de 2 semanas, ainda dá para se ter essa aprendizagem, contudo, os dados são retidos de forma diferente. A gente vai falar sobre retenção da informação daqui a pouco. Mas a retenção maior se dá exatamente quando você participa, quando você faz, quando você simula uma experiência real. E partindo para a retenção, percebemos que quando você somente escuta, após as 3 primeiras horas, os dados retidos são significativos, 70%. Contudo, após 3 dias, você só lembra de 10% deles. Se você visualiza o conteúdo, você obtém 72% em após 3 horas e 20% após 3 dias. Se você escuta e vê, opa, aí a história muda. Porque você significativamente aumenta não os dados retidos após 3 horas, que elevam-se pouco em comparação aos demais, passando para 85%, mas sim após os 3 dias, que você mantém eles com 65%. Ou seja, a experiência que você terá, quanto mais envolvente ela for, maior será
o grau de apreensão de saberes, de retenção da informação por parte de ti durante a tua aprendizagem. Nessa perspectiva, alguns elementos devem ser discutidos quando da análise da aprendizagem ativa. Primeiro, analisando a aprendizagem do estudante. Ela pode ser passiva, quando o estudante é apenas o ouvinte, ou ela pode ser ativa quando o estudante ele está envolvido no processo educacional. Ao mesmo tempo, essa aprendizagem ativa ela pode ser não experimental, quando apenas discutimos os casos, analisamos estudos de caso, analisamos situações problema, contextualizações que, embora sejam muito comuns, por exemplo, até mesmo em avaliações externas, como o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, que traz aqueles textos de contextualização do saber científico no cotidiano do educando, mas não integram uma experiência direta. Nessa perspectiva, a aprendizagem experiencial trata-se da experiência direta do educando com o conhecimento. E ela pode ser pouco estruturada, quando as atividades são longas e complexas, ou semi-estruturada, quando elas são pequenas atividades desenvolvidas em sala mesmo, mas que possam trazer uma significância para a sua aprendizagem. A aprendizagem ativa, ela parte de um ciclo de aprendizagem vivencial, onde eu vivencio a realidade do conhecimento, eu tenho a realização da dinâmica e a partir dela eu posso relatar, compartilhar as reações, os sentimentos, as emoções, para posteriormente processar, analisando tudo aquilo que ocorreu durante a dinâmica, avaliando os padrões de desempenho e o nível de interação. Posteriormente eu vou generalizar ao comparar e fazer analogias da dinâmica com o seu cotidiano. E aqui, nesse caso, para esse ciclo, eu trouxe empresarial, mas isso serve também para a educação básica e o ensino superior e por aí vai. E aplicar, finalmente, aplicar o que foi vivenciado, discutido nas próximas atividades e em seu trabalho. Então, qual é o significado maior da aprendizagem ativa? Mais participação. Nós precisamos de mais participação, mais integração. E quais são os elementos fundamentais de uma metodologia ativa? Simples. Autonomia, aptidão em resolver problemas. Nós temos que tornar os educandos aptos a desenvolver o conhecimento, as habilidades e as competências que eles adquiriram ao longo de todos os anos da educação básica, a fim de que eles possam solucionar seus próprios problemas, as próprias questões de quem estão envolvidos. Tá? O seu dia a dia faz parte da formação integral do indivíduo. Colaboração também é um dos elementos indispensáveis da metodologia ativa. Senso crítico, protagonismo, confiança. Confiança, é preciso que ele seja confiante, que ele saiba que ele pode desenvolver a solução para um dado problema que se mostra imperativo dentro da sua realidade. E aí eu tenho que priorizar por um aprendizado envolvente, eu tenho que priorizar pela empatia e responsabilidade e participação. Nessa perspectiva, trago para vocês uma lista de alguns tipos de metodologias ativas. O blended learning, o flipped classroom, o per instruction, o método do caso, o estudo de caso, principalmente está ligado aí, o problem-based learning, o project-based learning, o gamification, ou gamificação, e o design thinking. Podem perceber que todos esses termos em inglês, alguns que eu pronunciei correto, outros nem tanto, alguns são mais difíceis de ser pronunciados, mas todos eles estão em uma língua estrangeira justamente porque eles passaram a ser discutidos numa realidade extra brasileira. E a partir de agora estão sendo trazidas para cá, estão sendo metodologias trazidas para cá, justamente para ressignificar a aprendizagem de nossa realidade educacional e integrar
aquilo que está dando certo fora a nossa realidade. Então eu sugiro que vocês analisem. Eu vou trazer também os nomes posteriormente. Eu vou trazer os nomes que nós utilizamos aqui para cada um desses, por exemplo, Project Based Learning, a aprendizagem baseada em problemas, que é o ABP também conhecido, tá? A gente vai estudar cada uma delas de forma mais aprofundada, de forma mais simples, mais objetiva, mas ao mesmo tempo mais significativa, para que possamos também desenvolver atividades em sala de aula que estejam integradas a essas metodologias, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos ter muito mais sobre metodologias ativas e vamos continuar as nossas discussões sobre educação, tá ok? Um grande abraço para vocês. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tá bom? Valeu, tchau, tchau.